Tu se sente como se estivesse andando em círculos, tu tem uma lista de tarefas imensa todo dia e parece que ela só aumenta, tu mal tem tempo de respirar. E apesar de tu não parar quieto, ter feito tudo isso, quando chega no final do dia, o que tu sente é que tu não fez nada, que tu tá estagnado, teu objetivo continua quilômetros de distância e tu ali, andando em círculos. Se tu tem esse sentimento, esse vídeo vai te ajudar muito. Eu gostaria de começar com uma frase que eu gosto demais do livro O Ritmo da Vida, que é a seguinte: por um lado, todos queremos ser felizes. Por outro, todos sabemos o que nos deixa felizes, mas não fazemos nada disso. Por quê? Estamos ocupados demais. Ocupados demais fazendo o quê? Ocupados demais tentando ser felizes. Essa é aquela típica frase que fazem pessoas largarem empregos. Mas ok, como é que ela se aplica na nossa vida? É óbvio que nem toda atividade que nós fazemos nos deixa felizes, mas ainda assim precisamos fazer porque são obrigações. Porém, há uma linha tênue entre o que é obrigação mesmo e o que a gente faz sem precisar. Então eu queria que tu recapitulasse tua rotina e pensasse o que tu faz e com que finalidade tu faz cada coisa. Existem 3 tipos de atividade que nós fazemos no nosso dia a dia: as essenciais, as ladras de tempo e as que achamos que são essenciais. As essenciais são tudo aquilo que precisa realmente ser feito. Se tu estuda, estudar é essencial. Se tu trabalha, trabalhar. Comer é essencial. Lazer é essencial, pois se não temos momentos de lazer, nós ficamos sobrecarregados, tanto fisicamente quanto mentalmente, não rendemos em nenhuma área de nossa vida. Então, as essenciais são tudo aquilo que precisa ser feito, e se a gente não fizer, vai ser prejudicial para a nossa vida. As ladras de tempo são as que tu faz, mas não precisaria estar fazendo, porque elas não agregam valor nenhum à tua rotina. Como ficar horas mexendo no Instagram, quando na verdade tu poderia controlar isso, determinar um certo tempo para tu ficar no Instagram. Mas quando tu não controla, tu deixa que essa atividade te domine, que as redes sociais te dominem, e o resto, o que de fato é importante, fica improdutivo. E isso já entra no outro viés, que as ladras de tempo também podem ser atividades que precisam ser feitas, mas que tu doa tempo demais a elas. Por exemplo, algo que tu poderia fazer em 10 minutos, tu enrola tanto que esses 10 minutos viram 1 hora e tu perdeu 1 hora enrolando. As de agora tem um viés mais polêmico, que é as que achamos que são essenciais. Entre elas pode estar estudar. Se tu estuda demais uma matéria que tu já domina e de menos uma matéria que tu precisa dominar ainda, esse teu estudo não está sendo essencial, porque o essencial seria tu estudar aquilo que tu precisa. Pode ser planejar demasiadamente uma coisa quando tu já poderia estar colocando em prática, mas tu planeja tanto que esse planejamento vira uma perda de tempo e não um ganho de tempo na tua rotina. Pode até mesmo ser teu trabalho. Se tu trabalha com algo que tu não gosta, mas fica no comodismo de dizer que aquilo é essencial na tua vida porque é teu sustento, tu se limita de ao menos pegar uma caneta e um papel e elaborar um plano para sair desse para outro trabalho. Porque tu tá ocupado demais trabalhando no emprego que tu não gosta. Entendeu como é polêmico viajar esse negócio? Então é algo assim, são crenças que são limitantes dentro da gente que nos impedem de ver o que a gente está fazendo, jurando que é essencial, mas não é. Então lembra que eu te perguntei com que finalidade tu faz o que faz? No caso do emprego, será que a finalidade que tu tá nesse emprego mesmo é pelo dinheiro ou é pelo comodismo? Porque dinheiro por dinheiro tu poderia muito bem elaborar um plano, juntar um certo dinheiro para sair desse para outro emprego e continuar ganhando a mesma quantia, sendo que fazendo algo que tu goste. É difícil, mas a gente precisa analisar se a gente está fazendo isso porque a gente precisa mesmo ou se é um comodismo nosso. Então, para um instante para notar o que tu tanto faz no teu dia e categorizar que atividades são essas, quais são as essenciais, quais são as ladras de tempo e quais são as que tu acha que são essenciais. Começa a repensar as que tu acha que são essenciais para ter certeza se elas são essenciais mesmo. É importante isso. Um jeito muito bom de tu saber disso é notando o que te preenche no final do dia. Quando tá com a mente já cansada, tu deita a cabeça no travesseiro e aí nessa hora nossa mente vai para 2 extremos.
Uma coisa que a gente é extremamente grata, a gente sempre tem esse momento de gratidão na hora que deita a cabeça no travesseiro, né? Seja por ter passado um momento com tua família, seja por ter tido uma conversa muito legal com seu amigo, seja por ter feito muito bem o seu trabalho, não sei. A gente sempre tem gratidões por alguma coisa do nosso dia. E a gente também tem outro extremo que a gente fica frustrado. A gente fica frustrado por não ter feito alguma coisa que a gente gostaria muito, seja porque não tem tempo, seja porque toda noite a gente diz amanhã eu faço isso e nunca faz. Então preste atenção nessas coisas que te deixam frustradas por não ter feito quando tu deita a cabeça no travesseiro, porque elas deveriam ser tua prioridade. Porque se é algo que grita todo dia ali dizendo eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, tu não faz, é algo que te deixa feliz. Então presta bem atenção nessas coisas que todo dia insistem pra ti em querer ser feitas, porque isso vai te fazer bem fazer. Coloca essas atividades como prioridade no teu dia, porque elas são de fato o que vão chegar a te preencher. O segundo ponto que eu gostaria de falar é que ser ocupado é diferente de ser produtivo. Você é produtivo quando faz as atividades certas da melhor forma possível. E você é ocupado quando você faz inúmeras atividades, mas nem todas agregam valor a ti. Então, ser produtivo, diferente do que muitos pensam, não é sinônimo de ser ocupado, sabe? Você pode fazer 3 atividades no seu dia que vão te preencher, que vão dar conta de toda a sua rotina, que vai fazer você dormir com a consciência tranquila. E a grande questão da produtividade é que você tem que selecionar as atividades certas que você tem que fazer e dedicar o tempo certo a elas, nem mais nem menos. Então, digamos que tu passe uma tarde toda estudando e aquilo foi extremamente estressante, desgastante para tu, porque a gente sabe que quando ficar muito tempo estudando, tem uma hora que dá uma trava no nosso cérebro que a gente só fica que nem zumbi ali, a gente não absorve nada, só tá olhando para dizer que viu a aula. Quando na verdade poderia ter visto umas 3 horas de aula, sabe? Ter estudado umas 3 horinhas, parado, assistido um filme, tido um lazerzinho e voltado. Tu conseguiria estudar bem mais tempo, porque tu estaria sendo mais produtivo. Desconstruam essa crença limitante de produtividade. Você é produtivo quando você realiza as atividades certas, quando você vai dormir com a consciência limpa de que você fez o seu melhor nesse dia e que foi o suficiente, nada mais, nada menos, dedicando o tempo certo, teve seu lazer. Isso é importante, porque muita gente acha que você ser ocupado, ser produtivo, você não tem que ter muito lazer, você tem que ser focado. Não, o melhor foco é quando você alterna esse foco entre lazer e produtividade, porque aí você consegue ser produtivo sem ser estressante aquela produtividade, sabe? Você leva no balanceado o seu dia e isso é muito melhor do que você tá se martirizando, tentando forçar, sabe? Não adianta forçar. Analisa as tuas atividades e vê se tu está sendo produtivo ou não e se essas atividades que tu está fazendo no seu dia são essenciais ou não. Às vezes a gente precisa parar um tempinho para analisar o que a gente está fazendo e dar foco a essas nossas atividades. É óbvio que se você estiver se movendo, você vai chegar a algum lugar. Porém, se tu se move com foco, tu vai chegar a esse lugar de jeito mais rápido e com menos esforço, vai ser menos desgastante, entende? Então, às vezes a gente acha que tá perdendo tempo por analisar a rotina da gente, perdendo tempo por se perguntar novamente se essas atividades de fato agregam valor na nossa vida, quando na verdade a gente só tá pausando para direcionar certinho para onde a gente está indo para chegar lá no nosso objetivo mais rápido e com menos esforço. Então eu te digo, foca nos teus acertos, acredite que você é bom no que faz, entenda as suas vontades e as ouça tentando acrescentá-las na sua rotina e busque ter uma vida balanceando as suas escolhas de forma que fique mais confortável para ti, sabe? A vida é curta demais para nos permitirmos estar em rotinas frustradas. E você sempre pode mudar as coisas, você sempre pode mudar suas escolhas, seu foco, sua rotina. Então mude, nunca fique em um ambiente que te deixa frustrado. Esse ambiente pode ser tua rotina, esse ambiente pode ser um lugar fixo mesmo. Mas aprenda a transcender. Se você está num lugar fixo, você não pode sair dali, saia mentalmente, sabe? Dê outro foco. Se você está numa rotina, não aguenta mais, está estressante, mude totalmente essa rotina. Mas não desperdice a coisa mais preciosa que você tem, que a gente tem, que é o nosso tempo, né? A
A gente não sabe quanto tempo vai ter aqui e a gente sabe que a vida é curta demais pra gente estar numa rotina frustrada, pra gente estar vivendo de uma forma que não nos agrada. É isso, meus amores. Eu espero que esse vídeo tenha feito vocês refletirem e que vocês tirem um tempinho para refletir se tua rotina está te satisfazendo mesmo, se tua rotina agrega valor para ti. Se não, mude isso, porque você merece ter uma vida com valor, uma vida que você se orgulhe de vivê-la. É isso, meus bens, meus bens. É isso, meus amores. Um beijo. Até a próxima.